Muito boa noite a todos. Aqueles que estão indoor e outdoor. Eu vou aproveitar a ocasião para fazer um anúncio que é de interesse pessoal. Dentro de alguns dias mais, nós estaremos abrindo uma página no YouTube, sob o título Família Radiante. Esse título já nos pertence, já publicamos alguns artigos, publicamos um livro, e resolvemos, e ao longo do tempo temos amadurecido, e esta semana Deus nos deu a luz que faltava para a gente começar, porque não dava para começar por onde tinha começado a produção dos artigos. Agora, para falar às pessoas, o Senhor esclareceu, mostrou o caminho. E eu entendo que quando a gente vai se dirigir a um público, seja numeroso ou não, que o approach, a aproximação, é a coisa mais importante. Daí para frente, o caminho ou é aplainado ou é recheado de obstáculos. E eu não quero obstáculos no meu caminho. Estou aproveitando, então, para convidá-los a divulgarem juntamente comigo. Eu vou fazer chegar aos irmãos de alguma forma e quero que os irmãos me ajudem a divulgar isso aí, porque será para edificação da família. Não é para outra coisa. Ok? Edificação da família. Não tem nenhuma finalidade financeira, ganho. Não é nada disso. É apenas eu estarei dando continuidade a um ministério que eu já comecei no passado. A igreja me confiou essa função um dia, e isso me honrou muito, e me trouxe muitas alegrias, e eu acho que cheguei na hora já, estou maduro bastante para compartilhar essa alegria com mais pessoas além da própria igreja, ok? Muito bem. Pode ser que você tenha lido estas palavras, e se não as leu, se leu, pode ser que lembre, pode ser que não lembre. Se não as leu, então surpreenda-se. O pastor Ângelo Manuel Rodrigues diz assim: devemos colocar intencionalmente o cordeiro que foi morto no centro de nossas doutrinas e nossa missão e no cerne de cada sermão que pregamos, cada artigo que escrevemos, cada oração que fazemos, cada canção que cantamos, cada estudo bíblico que damos e em tudo o que fazermos. Que o amor fazemos, saiu pronunciado, a pronúncia saiu incorreta. Que o amor revelado pelo Cordeiro na cruz transforme a maneira como tratamos uns aos outros e nos motive a também cuidar do mundo. Eu passei uma semana muito agitada por causa dessa lição de escola sabatina derradeira aí. Porque quando se disse que eu integro um movimento representado pelo quarto anjo, aquele cuja aparição gera um ambiente luminoso em toda a terra, eu perguntei-me a mim mesmo, o que é que eu estou fazendo, como é que estou me conduzindo? Sou um agente de luz ou não? E foi mais ou menos isso que pautou a nossa discussão na classe do pastor Ivo ontem de manhã. Cadê meu professor? Eu estava vendo ele há pouco. Estava... tá lá, ok. Ô, meu professor. Muito bem. E então o Mateus, e eu quero louvar a Deus pela tua vida. Garoto completou 25 anos hoje.
Ora, eu estava dando um desconto. Ele disse que foram 29, mas foi hoje, né, Mateus? Ontem. Então, rapaz, eu dei um desconto enorme, né? 4 anos e um dia. E eu não pude participar da manifestação lá na casa dele, porque eu tinha visitas em casa, mas eu vibrei pelo fato da turma ter tomado a iniciativa. Certo aí, né, Paula? Muito bem. E eu estava pensando, à medida que o coral ia se apresentando aqui, até antes mesmo, quando era o período de louvor congregacional, eu falei, foi Deus que escolheu esse garoto para cuidar desse negócio do coral. Não poderia ser outro agente a indicar, porque a criatura é uma preciosidade. Ele não desanima nunca. O peito está crescendo? Segura o coração, mas é isso mesmo. E eu fico maravilhado de ver a conduta dele. A gente estava outro dia aqui, o Ronald, eu e mais um camarada que eu não sei o nome dele, está lá no fundão agora. Estamos conversando ali e o pessoal do coral chegou e quando a gente menos espera, a oração começou. Era o Mateus que estava orando pelo serviço, pelo trabalho do coral. Ele não perde tempo, ele não perde a linha, ele não perdeu o objetivo. E eu acho que Deus ainda vai abençoar muito a este povo através deste coral. É coisa boa. É? Quando eu vim me enfiar no meio deles, é porque eu estava achando que eles estão tão pouquinhos, eu vou me enfiar lá, que é para colocar assim uma coisa gorda assim no meio, quem sabe dilata uma coisinha lá, né? Era para fazer número mesmo, né? Mas eles me tratam com muito carinho, com muita bondade. Graças a Deus pelo coral que agora já foi batizado. Adventus. Louvado seja o Senhor. E que o Senhor venha logo. Essa é a grande questão, a grande coisa. Mas aí o garoto pediu, pastor, eu queria que o senhor falasse, tá, o senhor não se incomoda, mas eu gostaria de que o senhor falasse alguma coisa que nos possibilitasse terminar o serviço com tal música. Tá bom. E aí, tudo certo. Porque, afinal de contas, está de acordo com as minhas convicções mais antigas e as mais novas, com as minhas fontes de alegria e até minhas recentes fontes de sofrimento. Pois então, eu vou encarar isso aqui. E como é que eu vou fazer? Falando de Cristo. Não pode ser outro o nosso assunto. Cristo deve ser o assunto hoje à noite. E o primeiro pensamento refere-se à conduta de Cristo. Segundo Paulo, deveria ser imitada por nós. Eu vou pedir aos irmãos para lerem a palavra de Deus. Nós vamos precisar de abrir a Bíblia. Estou querendo abrir aqui com a digital errada. O dedo está correto, mas era da outra mão. Essas máquinas são muito exigentes. Vamos tomar a Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2. A partir do verso 5. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu contei na minha classe ontem, a classe do pastor Ivo, é porque eu estou identificado com a classe, eu não sou professor. Sobre uma pessoa que não se conformou com uma atitude minha e me perguntou
que espírito é esse? Porque eu relevei uma invasão que sofri da minha conta bancária por uma pessoa do meu relacionamento. Que espírito é esse? Ora, e agora já não é segredo para a maioria dos irmãos, eu faço a oração do Senhor todos os dias. Porque eu não acredito que alguém pudesse compor um texto, uma prece mais perfeita do que aquela que o Senhor Jesus deixou. Então, todos os dias eu oro o Pai Nosso. E como é que eu vou chegar ao ponto de me dirigir ao Senhor e pedir-lhe que me perdoe como eu perdoo, se eu não for capaz de perdoar? É claro que a gente não nasceu prontinho para isso. A gente nasceu prontinho para cobrar, prontinho para revidar, mas o Senhor pode realizar uma ação transformadora na nossa vida. E é isso que está dentro da proposta aqui. Então eu contei para uma pessoa da minha confiança, e eu não disse tudo para ela, como não estou dizendo tudo para vocês, e ela me perguntou assim: mas que espírito é esse? E eu lhe disse: é o Espírito de Cristo. Simples assim. Admitir que meu irmão cometa um erro contra outros pode ser mais simples. Contra mim, complicado? Não. Eu tenho que tratar da mesma forma. Não posso reforçar o peso, o valor de um ato negativo que tenha me envolvido com uma outra pessoa. E pode ser que você não esteja entendendo nada, mas não precisa entender agora. Você ainda está vivo, você tem tempo. Deus ainda não desistiu. E Ele continua e continuará a atuar para transformar você e torná-lo portador do mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. E como é que ele é descrito? E como é que esse sentimento é descrito? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, era Deus e sabia disso, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Está falando de escravo, não está falando de empregado, não. É diferente ou não? A forma de escravo, tornando-se em semelhança humana, foi reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse era um tal que poderia, com toda a propriedade, com toda a justiça, cantar esse hino que foi cantado há pouco aqui. Por você, eu estou disposto a encarar a própria morte. E ele não apenas ficou no discurso. A palavra do Senhor declara que, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Amar até o fim é amar até as últimas consequências. E nosso Senhor não recuou 1 milímetro que fosse. Não regateou absolutamente nada. O máximo que nós encontramos no registro do sagrado, o Senhor pleiteando com o Pai, dizendo: se possível, passa de mim este cálice sem eu beber. O cálice era muito amargo, era terrível. Se você já consumiu alguma substância amarga,
ou talvez não tenha lembrança, quando aquele remédio a gente já sabe que é amargo, geralmente a gente coloca onde? Aquele remedinho bem amarguinho, a gente coloca onde? No fundo da garganta, não tem jeito. É lá que a sensação do amargo é registrada. É lá que o sabor é registrado. Não adianta, não há como fugir a essas coisas. E nosso Senhor bebeu o seu cálice de amargura completo, sem fugir. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele mesmo disse assim: eu dou a minha vida para depois a reassumir. Tenho autoridade para isto, para dá-la e reassumi-la. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. O sacrifício de Jesus Cristo ao longo da vida e também no seu martírio até a morte, tudo foi feito dentro do esperado. Ele não foi surpreendido, assim como o pecado também não o surpreendeu. Ele encarou, no entanto, de forma valente o seu sofrimento, como se não pudesse escapar dele. E, na verdade, não podia mesmo. Quando foi criticado porque salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo, estavam certos. Porque se ele salvasse a si mesmo, nos perderia a nós. E nós somos um bem muito precioso aos olhos do Senhor. Por isso, ele, não podendo abrir mão de nós, ele prosseguiu na sua jornada e viveu o seu martírio e morreu em nossa substituição. Ele foi tratado como nós merecíamos, para que nós fôssemos tratados como ele merecia. Depois disto, queridos, eu gostaria de que os irmãos fossem até ao profeta Isaías, capítulo 53. Quem é que não pasmou diante da leitura de Isaías 53? O mesmo sentimento, a mesma conduta. Na verdade, o capítulo 52, verso 13 diz assim: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado. Por causa disto aqui, e de uma expressão a mais que aparece daqui a pouco, algumas pessoas têm concluído que Jesus fosse desprovido de qualquer atrativo pessoal, que ele fosse feio por natureza. Não era, não. Mas o sofrimento provocou uma deformação tal que ele é descrito como parecendo uma raiz que brota de uma terra seca. Estava muito desfigurado, mais do que outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Aqui está a porção a que me referi. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse.
a crueldade do tratamento a que Jesus foi exposto foi tamanha que ele se desfigurou completamente. Quem diria que aquele sofredor, aquele miserável, era o Filho de Deus? Ninguém poderia afirmá-lo. Vocês que estiveram aqui ontem, viram nas apresentações das crianças, que o rei Nabucodonosor, quando olhou para dentro da fornalha, viu que não havia somente 3 homens, havia 4, e um deles tinha a aparência do Filho dos Deuses. Certamente que a figura contemplada, visualizada pelo rei Nabucodonosor, era uma belíssima figura, a do mesmo Filho de Deus. No entanto, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Há uma semana atrás, nós tivemos a felicidade de ouvir a mensagem com o pastor Leidivan, e ele colocou o nosso divino portador de pecados como aquele que nos proporciona a oportunidade de cura. É encantadora a mensagem, sem dúvida nenhuma. Aqui está, mas ele carregou todas as desvantagens para nos conferir alguma vantagem, para reparar algum dano que tivéssemos sofrido. Quando o pastor Leidivan falou dessa coisa do Senhor carregar os fardos da gente, eu fiquei com dó que ele não tenha contado a história daquele homem que estava caminhando numa estrada empoeirada, carregando uma mochila enorme às costas, e alguém parou alguém com uma charretinha e lhe ofereceu a carona. E o homem aceitou. Tomou o lugar, tomou o assento, mas continuou com a mochila às costas. O proprietário da charrete lhe perguntou: mas, senhor, por que o senhor não coloca a mochila no estrado? Ele disse: não, eu não quero abusar. O senhor já está me carregando, eu tenho que fazer alguma coisa. Há muita gente no ambiente cristão que acredita que depositar a sua confiança, plena confiança em Jesus, é abuso, que precisa fazer alguma coisa. Queridos, não há mérito algum em qualquer coisa que façamos que possa nos qualificar para receber o perdão, a redenção, a restauração. Tudo é pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Ele foi anunciado por um coro de anjos. Aquela estrela que guiou os magos do Oriente até a aldeia de Belém era constituída de anjos. Os mesmos que iluminaram os campos e cantaram aos ouvidos dos pastores: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Esses mesmos constituíam aquela estrela. Certamente, eles também constituíram parte do séquito que acompanhou o Senhor no seu retorno à presença do Pai. Depois de ter cumprido a sua missão, depois de ter passado pelo martírio, morrido e ressuscitado, ele foi recebido pelo Pai com honras. E as honras
incluíam a presença de um grande grupo de anjos. O Salmo de número 24 descreve um momento encantador, arrebatador dos sentidos, quando os anjos se dividem e uma parte canta uma porção e a outra parte canta uma questão e vem a resposta. Essa coisa é o canto antifônico. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Nosso Deus e Pai aprovou por inteiro a obra de seu Filho. E ao retornar, ficou patente isto perante o universo. Porque ele foi recebido com honras. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E uma parte dos anjos pergunta: quem é este Rei da Glória? Uma pergunta retórica, apenas para provocar uma glória ainda maior. O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. E os portais de pérola se abrem diante do Filho imaculado de Deus. E ele é recebido e entronizado ao lado de seu Pai, uma vez mais. Uma cena belíssima está para se descortinar diante dos meus olhos e dos teus olhos. É o retorno do Senhor com poder e glória. Ele virá para recolher os seus. Nós vamos ler ainda uma porção da palavra de Deus, Apocalipse 19. Vou ler 2 trechinhos desse capítulo. Versos 1 e 2, alguma coisa a mais. Apocalipse 19, 1 e 2. Depois destas coisas, ouvi no céu como grande voz de numerosa multidão, dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Verso 6. Então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos, e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. O verso 11 dá um destaque a Jesus. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. É uma descrição do mesmo Senhor. O brilho dos seus olhos é irresistível. Tem o nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Verso 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde e reuni-vos para a grande ceia de Deus. Queridos, é para isto que estamos nos preparando hoje, para contemplar a aparição de Jesus em glória e majestade. Ele, portador de coroas, de diademas reais, mas cada um daqueles que o seguem, perfeitos e perfeitamente coroados. Daí a razão, porque ele recebe o título de Rei de Reis e Senhor de Senhores. É-nos estendida a oportunidade de tornar-nos parte da realeza, dessa realeza, com Jesus Cristo, e reinar com Ele pela eternidade. Bendito seja o nome de Deus.
Vamos orar? Almejamos, Senhor, a chegada desse dia quando Tu te manifestarás em glória e nós nos sentiremos perfeitamente confortáveis, porque a atração que o Senhor exerce sobre nós ao longo do tempo vai aprimorando nossos sentimentos, nossa conduta e preparando-nos para viver a eternidade lado a lado com Jesus. Amém. Nós sabemos que somos portadores de fragilidades, não queremos escondê-las, nem tampouco esconder-nos atrás delas. Queremos, sim, Senhor, ser cobertos com o manto de justiça de Cristo Jesus, a fim de ser qualificados para viver contigo por toda a eternidade. Ajuda-nos como testemunhas tuas a fazer aquilo que está dentro do esperado pelo Pai da eternidade e pelo Príncipe da paz, em nome de Jesus.